Olá, seja bem-vindo ao Casa em Pauta e hoje nós vamos falar sobre iluminação com a arquiteta Laura Siriani. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro de tudo, qual que é a importância da iluminação para o projeto arquitetônico? Olha, eu diria que a iluminação ela pode tanto estragar um projeto perfeito quanto consertar um projeto mal feito. A iluminação ela pode mudar toda a cara de um projeto, né, tanto para bem quanto para o mal. Isso é só saber a gente utilizar essa ferramenta. E quem está reformando, quem está pensando em construir, enfim, qual que seria a informação importante que essa pessoa deve ter para esclarecer a questão de iluminação? Então, assim, o projeto de iluminação ele vai muito além do que a escolha da luminária. A luz faz toda a diferença no ambiente. Eu digo a luz, a gente chama de temperatura de cor. Então, uma luz mais branca, uma luz neutra, uma luz mais quente, isso sim é a parte mais importante de ser escolhida do que o próprio modelo da luminária. Então, prestar bastante atenção nisso, né, antes de se preocupar com o visual, né, de como vai ficar aquela luminária instalada, mas sim o efeito que aquela luz vai dar. E essas questões assim de iluminação, a gente já prevê no projeto ou é algo que pode ser feito depois? O que tu aconselha nesse sentido? É importante a gente já prever isso em projeto. Algumas luminárias podem ser trocadas somente a lâmpada, né? Mas algumas, as de LED principalmente, já vem toda embutidinha. Então é bom já comprar com essa previsão. Mas o importante é a gente já ter definido isso antes de comprar, para não ter que ficar repondo coisas, né? Uhum. E tu comentou em temperatura, então quais são os tipos de luz, né? Uma mais quente, uma mais fria, pra gente entender um pouco mais sobre quando alguém vai pesquisar sobre isso ou vai numa loja, para entender um pouco mais sobre as cores, as temperaturas da luz? Isso, da luz. Então, assim, primeiro a temperatura não tem nada a ver com a temperatura do toque, né? A temperatura é a cor que essa luz faz. E é uma cor que vai do branco frio, que é um branco mais azulado, para um branco quente, que é mais amarelado. Então a gente tem algumas temperaturas de cor aí que a gente trabalha normalmente, mas em geral são três, né? A branca, a neutra e a amarela. E como identificar quais ambientes a gente usa? Um tipo de luz, um tipo de temperatura ou outro tipo de temperatura? Assim, a luz branca ela é mais para ambientes que a gente precisa de foco no trabalho. Então, um escritório a gente usa a luz mais branca, uma cozinha que a gente precisa, né, daquela luz mais de trabalho mesmo. A luz neutra são para ambientes mais neutros mesmo, então a gente pode iluminar a casa inteira com a luz neutra que a gente não erra. E a luz amarela é uma luz mais cênica, que a gente chama, uma luz mais decorativa, que ela vai trazer bastante aconchego. Então, para quartos, para salas de estar, né, para detalhes, assim, iluminar um quadro, a gente usa essas luzes mais amareladinhas. Eu tenho a impressão na minha casa, a gente tem uma situação de que colocamos neutra em praticamente toda a casa, e em alguns pontos a luz mais amarelada, né? Mais quente. E eu tenho bem essa sensação de ter muito mais conforto. Sim. No quarto nós optamos por colocar uma luz neutra, porque na hora de escolher a gente não tinha assim noção da temperatura, noção visual de como ficaria, né? E hoje eu tenho vontade de trocar por uma mais quente. Com certeza ela vai trazer mais aconchego, né? Porque ela dá uma sensação de pôr do sol, né? Então o pôr do sol, nosso corpo entende que a gente já está se preparando para o descanso. Então isso no quarto é bem bom para manter um estado de relaxamento. E no caso, sim, de alguém que está fazendo um projeto contigo, como é que funciona essa assessoria na parte da iluminação? Tu traz o cliente até a loja, tu tem uma amostra das temperaturas, como é que funciona isso? Geralmente, então, né? Hoje eu trabalho das duas formas. Eu já consegui uma ferramenta que eu posso auxiliar isso no meu escritório, né, para não ter que vir até a loja, mas eu acho bem importante vir até a loja para ver os tipos de luminária nos ambientes. Algumas lojas elas têm o quartinho escuro, que então a gente consegue isolar toda a iluminação do ambiente e só acender aquela lâmpada que a gente quer ver o efeito. Tem muitos tipos de luminária que fazem efeitos diferentes na parede, quando quer fazer uma coisa mais decorativa. E esse quarto é bem importante para a gente conseguir enxergar. Isso eu não conseguiria reproduzir no meu escritório. Mas para o meu escritório eu tenho hoje essa ferramenta, que até eu já tinha falado dela no meu Instagram, que eu fiquei bem impressionada com ela, assim, porque ela traz todas as temperaturas de cores que existem no mercado.
Nem as lojas têm todas essas luminárias, né, com todas as temperaturas. Eu peguei direto de uma fábrica de LED. Então, eu acho bem importante pra gente desmistificar um pouco o que é essa luz amarela. Muita gente tem medo da luz amarela. Claro que a gente não vai chegar assim no efeito daquela lâmpada incandescente de 30 anos atrás. Não é mais Eu isso. acho que é essa a imagem que as pessoas têm. Sim. Eu, pelo menos, tinha. Quando comecei a pensar em luz amarela, pensei aquele ambiente com muita pouca luz pra não enxergar nada, exatamente. Hoje não é mais assim. A luz amarela, a gente trabalha com ela mais atualizada, né? É uma luz que não esquenta mais. O LED, ele não chega a esquentar a luz, né? Quando tu fica embaixo do LED, tu não sente esse calor como se sentia na lâmpada incandescente. Então eu fiz questão de ter isso comigo pra tirar essa impressão das pessoas que a luz amarela vai deixar todo o ambiente amarelo. Não tem nada a ver. Assim como a luz branca, mostrar que ela não é ideal para todo tipo de ambiente. A luz branca, ela é para certos tipos de ambiente, para certos horários, né? Então não dá para utilizar ela 24 horas por dia, né? Até o ambiente de trabalho fica muito cansativo tu ficar com essa luz branca toda hora. Então, para poder ter junto com o cliente e mostrar isso aqui, né? Na hora do projeto, botar perto de uma parede para ver que tipo de alteração até da cor da tinta da parede, que isso pode influenciar. Influencia, né? Então, hoje eu trabalho dessa forma, né? A gente pode também montar os kitzinhos para ter junto, né, com lâmpadas de efeito, com lâmpadas com fitas de LED, então dá pra ter um kitzinho de iluminação no escritório também, mas é sempre bom vir na loja também. Sim, e aqui eu vi que tem todas as temperaturas, né? Isso. E quanto mais quente, na verdade, ela é mais alta a temperatura. Isso, é uma confusão, eu acho que as pessoas têm, eu inclusive. É uma informação que confunde muito, porque o que acontece? A lâmpada mais quente, ela tem um número mais baixo de temperatura de cor. Então, por exemplo, essa lâmpada mais amarela que a gente tem aqui, ela tem 2000 K, que são a unidade kelvins, que é de temperatura. E a mais branca, a mais fria, né, tem 6500 K. Então, isso na hora de chegar na loja e falar em temperatura de cor é muito difícil para o cliente entender. Até pra gente, quando começa a tentar entender todas as especificações técnicas da luminária, dá uma confusão, né? Tá, mas 6000 K é mais frio, mas é mais quente, então isso demora um pouquinho pra cair a ficha. Mas depois que a gente consegue entender, a gente, né, já associa que a 2700 K é a mais amarelinha que é vendida hoje, a neutra é 4000 K, 3500 K e a branca 6500 K. Ok, não, muito bem, agora acho que ficou bem clara essa questão de temperatura. Para encerrar então o vídeo sobre iluminação, tu tem alguma dica para as pessoas que estão pensando em reformar, que estão pensando em construir, o que elas podem fazer, de que forma elas podem pesquisar ou pensar a respeito da iluminação na casa delas? Então, a primeira dica que eu não poderia deixar de dar aqui seria procurar um profissional. Não necessariamente um designer de interiores ou um arquiteto, mas vir até lojas especializadas para entrar um pouco nesse mundo da iluminação. É um campo muito vasto de informação, então nem que a gente queira saber tudo, a gente não vai conseguir assim a curto prazo. Mas procurando ajuda profissional já é um bom início. Tem muito vídeo no YouTube também que explica, né, toda a técnica da iluminação. Tem muito profissional já especializado apenas em projetos de iluminação. Então, quem consegue contratar esse tipo de profissional seria o ideal, mas quem não consegue pode tentar buscar algumas informações no YouTube mesmo, vir nas lojas, né? Uma outra dica que eu poderia dar seria sair do óbvio, né? Hoje as construtoras entregam os apartamentos, as casas, com um ponto central. Esse é o nosso padrão óbvio assim de iluminação. E muitas vezes a gente não precisa de um ponto central. Um quarto a gente não precisa iluminar o meio da cama. É o único lugar que não precisa ser iluminado é o meio da cama. Então, deslocar esses pontos, colocar eles em pontos estratégicos, iluminar mais as paredes, iluminar... Os projetos que eu vejo com iluminação, assim, acho que, não sei se o termo é lavar a parede, é lavar a parede, né? Sim. Eu acho que realmente dá muito mais aconchego, fica bem bonita, né? E acaba iluminando o ambiente inteiro, só que destaca um ponto, né? Então, se tu tá lá com a tua cama bagunçada e a luz tá destacando a tua cama, não faz sentido. Então, puxa para um quadro, para um papel de parede, para um detalhe do móvel, né? Então, acho que essa é a minha postura de trabalho hoje, é sair do óbvio sempre, né? Não ficar com aquele ponto central ali que não ajuda nem atrapalha, né? Então, essa seria
a minha dica, assim, né? Se vai fazer por conta, tenta pensar nisso, tenta já deixar as esferas, né, antes de fazer o gesso, né? Antes de, primeiro de tudo, preparar o terreno antes de instalar a iluminação. Parte elétrica, né? Deixar toda a parte elétrica pronta. Quanto mais a gente conseguir automatizar essa iluminação, melhor, que já é um futuro, né, que está bem aqui na nossa porta, né? Todas as informações já no celular, tanto das cortinas, persianas, né, com a iluminação junto, a gente já conseguiria fazer isso. Enfim, acho que... Ok. Nós vamos fazer um segundo vídeo falando sobre a importância da iluminação para o conforto, para a saúde, né? Então fiquem ligados que vai ter um segundo vídeo sobre isso. E muito obrigada pela participação. Quem quiser pode seguir nas redes sociais, no Instagram, acompanhar o teu trabalho. Sim, eu coloco sempre algumas dicas no meu Instagram. Estou começando a fazer mais vídeos, né, explicando os bastidores de um projeto de arquitetura, né? Que às vezes a gente vê só uma imagem lá bonitinha, mas não sabe toda a técnica que tem por trás. Então eu tento deixar um pouco mais claro isso também. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.